Olá, alunos e alunas, sou o professor Carlos Roberto e hoje a gente vai estudar endereçamento IP. Esse é provavelmente o assunto mais importante para o profissional de rede de computadores. Não tem como você ser um bom profissional se você não dominar endereçamento IP. É importante saber que quando falamos em endereço IP, estamos falando do IPv4, ou seja, o protocolo IP na versão 4. Nós estamos numa transição para o IPv6. Então, quando a gente quiser se referir ao IPv6, a gente vai falar IP na versão 6, ou simplesmente IPv6. Quando a gente falar só IP, só endereçamento IP, a gente está se referindo ao IPv4, ok? Amigos, para conseguir entregar um pacote de dados, a rede precisa saber o endereço da máquina de destino. Cada máquina possui dois endereços. Um endereço físico, chamado de MAC, endereço MAC, que esse endereço ele é gravado na placa de rede da máquina. Ele vem gravado pelo fabricante. Tá? Então esse número, esse endereço, esse número que vem registrado na placa de rede, ele já vem gravado pelo fabricante. E também tem um endereço lógico, que é o nosso endereço IP. Esse endereço IP ele já é configurado via software. Ou você mesmo coloca o seu endereço IP na máquina, ou ele é atribuído por um servidor, que a gente chama de servidor DHCP. A gente ainda vai estudar isso. Dentro de uma rede local, quando uma máquina quer enviar um pacote de dados para outra máquina, ela envia o quadro de dados contendo o endereço físico, o endereço MAC, da máquina de destino. O problema é que este processo não pode ser usado quando há redes interconectadas e o pacote tem como destino outra rede. Neste caso, aí é necessária a configuração de um endereço lógico, senão a máquina não poderá acessar a internet, por exemplo. Então, em toda rede, você precisa configurar um endereço IP. E esse endereço IP ele é único na rede. Pense no endereço IP como sendo o número da sua casa na rua. Ele tem que ser único, porque senão o carteiro não vai saber para quem entregar a carta. Então esse endereço tem que ser único na sua rua. Pense na rua como a rede de computadores. Cada número da casa ele é único, então cada endereço IP ele é único na rede. O endereço IP ele é formado por 32 bits, representado na forma de 4 números de 8 bits separados por um ponto. Veja, bit ele pode ser 0 ou 1. Em informática, usamos o sistema binário. Tudo, na verdade, em informática é 0 e 1. Ou seja, pulsos físicos que significam, ou melhor, que representam para a gente 0 e 1. Texto, foto, imagem, etc., vídeo, são um monte de zeros e uns. Então, já vai ficar a dica para vocês. O aluno ou o profissional de rede de computadores deve dominar o sistema binário, assim como ele domina o sistema decimal. A gente vai estudar sistema binário, a gente tem que saber converter da base binária para a base decimal e vice-versa. Em suma, um endereço IP é exatamente assim. Tá aí o endereço IP, são 32 bits, que um bit pode ser 0 ou 1. Isso aí seria um exemplo de endereçamento IP. Veja se dá para a gente decorar esse endereço IP. Não tem como. Então, por isso, o que é feito? A gente divide esses 32 bits em 4 grupos de 8 bits. 4 vezes 8, 32. Dá um total de 32 bits. A gente divide 4 grupos de 8 bits cada, assim, e depois a gente faz a conversão para um número decimal, para a base decimal. E ele fica, nesse caso, assim, por exemplo, esse primeiro octeto, octeto porque são 8 bits, quando a gente faz a conversão para a base decimal, ele fica 178. O segundo octeto fica 229, o terceiro fica 93 e o último fica 61. Então esse aí é um exemplo de endereçamento IP. Então, resumindo, o endereço IP ele é um endereço numérico, ele tem que ser único na rede e ele é representado de forma decimal.
são 4 números separados por pontos que podem cada um assumir qualquer valor entre 0 e 255. Então, o menor valor vai ser 0 de cada octeto e o maior valor é 255. Por quê? Porque 255 é o maior valor que vai ser no caso que for 8 bits tudo 1. Esse vai ser o maior valor. E isso, fazendo a conversão para decimal, dá 255. Então não existe endereço IP em que algum dos octetos é maior que 255. Cada octeto, cada grupo é de 0 até 255. Vamos resolver aqui uns exercícios para a gente fixar melhor a matéria. Então tá aqui. A primeira questão fala o seguinte: quantos bits tem o endereço IPv4? A gente já viu, né, que o endereço IPv4 são 32 bits, 0 e 1. Mas para a gente divide esses 32 bits em 4 grupos de 8 e a gente faz a conversão para um número decimal. Portanto, o endereço IPv4 eles são 4 grupos de números que vão de 0 até 255. Então é um total de 32 bits. A resposta é a letra B. São 4 grupos de 8 bits que depois faz a conversão para número decimal e para a gente aparece coisa tipo assim, ó. Isso aqui, olha, é um exemplo de endereço IPv4 192.168.39.3. São 4 grupos que vai de 0 até 255. Isso aqui, assim que aparece para a gente. Claro que para o computador ele enxerga 32 bits, 0 e 1. Mas para a gente divide em 4 grupos de 8, ou seja, 4 octetos, e depois a gente faz a conversão para número decimal, que é melhor para nós seres humanos. Então a gente sabe que são 32 bits de IPv4. Só um adendo aqui, no IPv6 são 128 bits, mas no IPv4 são 32. A segunda questão fala o seguinte: qual endereço também é conhecido como endereço lógico? Endereço lógico é o endereço IP, letra D de dado. A letra A, endereço MAC, é um endereço físico. Ele vem gravado na placa de rede pelo fabricante. Endereço de broadcast é um tipo de endereço IP, é um endereço IP, né? E o endereço IP é um endereço lógico, mas aqui o endereço de broadcast a gente ainda vai estudar, é aquele endereço IP que quando a gente coloca o endereço de broadcast como destino, a mensagem vai para todas as máquinas na rede. Mas a resposta correta é a letra D de dado. O endereço lógico é um endereço IP, é o endereço IP que é conhecido como endereço lógico. Aí você pode dizer, mas professor, o endereço de broadcast também é um endereço lógico, ele não é um endereço IP? Sim, vocês vão ver muito isso em questões de concurso público de informática. Às vezes a gente tem que ir assim, digamos assim, para que é a mais certa, entendeu? Vocês vão ver muito isso. Então a resposta correta é a letra D, endereço IP. A terceira questão diz o seguinte: nos endereços abaixo, diga qual deles é um endereço IP válido. Vamos ver a letra A, 192.68.0.256. Não pode ser esse o endereço IP, que a gente sabe que cada octeto vai de 0 até 255. Letra B, 10.9.0.300, também não pode ser esse, porque vai de 0 até 255, 300 é maior que 255. Letra C, 200.217.235.80, só pode ser a letra C, C de casa. Vamos ver a letra D, 300, pronto, já não é, 300 é maior que 255. Então, portanto, é a letra C de casa. Quinta questão. O IPv4 está em transição para o... Ele está em transição para o IPv6. É o protocolo IP na versão 6.